Olá, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a BDF, na pessoa do Gustavo Brigagão, queria agradecer a Flávia, queria agradecer a presença dos nobres colegas aqui na mesa e agradecer a presença de todos vocês. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, principalmente nessa terra que é linda e que eu adoro. O tema que eu vou abordar hoje com os senhores e as senhoras diz respeito a uma suposta controvérsia entre a legislação tributária e as novas práticas contábeis no Brasil a partir da adoção dos padrões internacionais. E eu começo abordando esse tema lembrando que a Lei 12.973 veio com o objetivo justamente de regular os efeitos tributários decorrentes do novo padrão contábil no Brasil. E é natural que, ao fazer isso, ela não cobriu todas as situações. Embora ela tenha aquele dispositivo que diz que o que vier de novo vai ter a neutralidade tributária, muito do que já existe não foi, eu diria, especificamente, taxativamente abarcado por ela, pela Lei 12.973, o que não significa dizer que, na interpretação sistemática do direito tributário, não possamos chegar à conclusão de que o que está previsto na lei é justamente o que se aplica nessas situações, nesse tipo de situação. Eu começo, então, a minha apresentação explorando a legislação tributária e vou fazer isso muito rapidamente, até porque os colegas já falaram vários aspectos da legislação aplicado ao ágio, que a partir de agora passou a ser denominado de goodwill, e registrado no ativo intangível. Explorando a legislação tributária, o que nós temos é uma modificação, de fato, muito importante, advinda com a 12.973, no alinhamento das novas práticas contábeis no Brasil, em que a apuração do ágio, do goodwill, ela deixou de ser um exercício de natureza subjetiva, feito pelo contribuinte e sujeito o tempo todo à prova, para ser, de uma forma muito pragmática e, em resumo, curto, para ser o resultado de uma observação aritmética, em que há agora necessidade de se fazer uma avaliação que leve em consideração o valor justo dos ativos da entidade e tudo aquilo que representar o preço pago numa aquisição que superar o valor justo dos ativos da entidade, aí sim, por um critério residual, é classificado como goodwill, classificado como ágio, com regras específicas de dedução. Então, a regra mudou, ou seja, na aquisição agora, a partir de 2014, com o advento da 12.973, é obrigatória a alocação, de forma privilegiada aos ativos líquidos da sociedade em relação ao preço pago e aquilo que, depois de uma avaliação do valor justo, que leva em consideração como esses ativos podem ser transacionados com partes independentes sem a pressão de vender, tudo aquilo que superar esse montante e, sim, é alocado ao goodwill. Isso tudo com a exigência de que haja um rígido controle em subcontas do ativo na categoria de investimento, tanto para aquela parte da mais-valia que está associada ao valor justo dos ativos líquidos, quanto na parte do goodwill. A lei manteve exatamente a mesma previsão de que, ocorrendo o evento de incorporação, é possível, naquela parte relacionada ao valor justo dos ativos líquidos, se fazer a associação desses valores aos respectivos ativos que estão sujeitos a variadas realizações por depreciação, amortização, baixa, e na parte do goodwill ser deduzido naquele prazo de 5 anos, observado o limite de uns 60 avos ao mês. Isso tudo veio com a previsão de que fosse considerado o saldo existente na contabilidade na data da aquisição. E aqui é um elemento muito importante para a controvérsia que eu vou tratar aqui hoje com todos vocês. Controvérsia essa que está associada ao fato de que há uma situação em que a prática contábil, nas hipóteses em que o controlador adquire participação societária adicional, está obrigado a não classificar
o custo dessa aquisição, tal como previsto na 12973, tal como previsto na legislação tributária. Indo adiante, ainda no contexto da legislação tributária, nós temos aquelas situações em que não é possível aproveitar, né, a dedução tanto da mais-valia como do ágio. Uma dessas situações é a ausência da própria subconta, que eu falava há pouco. A outra situação é que a operação se dê entre partes que sejam dependentes. O nosso querido colega já explorou aqui essa questão. E essa é uma grande novidade da nova lei, a inexistência de um laudo que comprove exatamente aquele conceito do Purchase Price Allocation, em que é feita a mensuração do valor dos ativos líquidos e só o que exceder esse montante, considerando o patrimônio original contábil mais esse montante, se classifica o excedente como ágio. Não havendo esse laudo, ou ele sendo intempestivo no seu registro junto à Receita Federal ou em cartório de títulos de documentos, a possibilidade de amortização é inaplicável, é inaceitável no evento de incorporação. Seguindo rapidamente, eu pontuo aqui o que é que prevê objetivamente a legislação tributária e passo a entrar na análise das práticas contábeis. E as práticas contábeis, em relação a este tema, que eu vou colocar para vocês e proponho uma abordagem muito pragmática para a tentativa de resolução da questão, elas analisam as situações em que, havendo a aquisição adicional de participação societária por alguém que já é controlador, por alguém que já fez uma aquisição de investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial, portanto, que já desdobrou ou não mais-valias e goodwill, havendo essa aquisição adicional, essa prática contábil, pelo CPC número 36 e pelo CPC 15, interpretado pelo CPC 15, interpretado pelo CPC 09, prevê que toda essa análise de natureza contábil seja feita no contexto da entidade enquanto agente econômico e leva em consideração substancialmente uma avaliação de natureza contábil que diz respeito às demonstrações financeiras consolidadas. O que são as demonstrações financeiras consolidadas? Elas analisam os grupos econômicos como entidade em si, de tal forma que todos os ativos e passivos da controlada já fazem parte do patrimônio, do balanço patrimonial da controladora. O que significa dizer que o acionista minoritário, em relação ao qual é adquirida a participação adicional, para fins da análise daquela entidade, é acionista daquela entidade, porque aquela entidade tem no seu patrimônio os ativos e passivos que a ele pertencem. E por que isso? Porque o padrão contábil novo, inaugurado pela Institutional Financial Reporting Standards, os IFRS, passou a mensurar a performance da sociedade e não passou a avaliar a sociedade como um repositório de ativos e passivos sobre um patrimônio segundo a perspectiva do proprietário. Essa é a grande mudança do padrão contábil no Brasil. Ou seja, o padrão contábil no Brasil, de fato, evoluiu, e evoluiu muito bem, diga-se de passagem, para conseguir capturar a efetiva performance da operação da entidade. E fazendo isso no grupo econômico, ele analisa este grupo segundo as demonstrações financeiras consolidadas. É por isso que o CPC número 36, que trata dessas demonstrações financeiras, prevê que todos os ativos e passivos de uma controlada, do ponto de vista de gestão econômica, do ponto de vista de influência sobre aqueles ativos e passivos, devam fazer parte do patrimônio da controladora nas demonstrações financeiras consolidadas. E o CPC 09, que interpreta o CPC 15, que fala de combinação de negócios, aquisições, enfim, mudança de controle, ele prevê que esse tipo de tratamento também tem que ser dado nas demonstrações financeiras da controladora de forma individual. Muito bem, para ser didático em tudo aquilo que eu acabei de falar, do ponto de vista agora das práticas contábeis, eu trouxe um exemplo aqui
em que uma controladora detém participação numa controlada, e ela tem no seu patrimônio caixa, investimento, e detém 60% dos ativos da sua controlada, de tal forma que ela consolida no seu balanço, por ser controladora, a integridade desses ativos. Então, nós temos, no exemplo, 40% da sociedade pertencendo a terceiros. No balanço patrimonial consolidado, ela puxa 100% do imobilizado dessa sociedade, puxa 100% do patrimônio dessa sociedade. No balanço da controladora isoladamente, ela permanece com seu caixa e com seu investimento na sociedade. E na mutação do patrimônio líquido é atribuída exatamente aquela parte, os 400 que eu coloco no meu exemplo, do acionista minoritário, de tal forma que no balanço patrimonial dessa sociedade, sendo mensurada pela sua performance, ela tem um patrimônio de 1.560 no meu exemplo. Digamos que a sociedade seja adquirida em 100%. Acontece algo muito interessante, porque tanto o ativo, o balanço patrimonial da controladora como do consolidado, passam a valer apenas 1.000, ou seja, ficaram inferiores àqueles valores anteriores que tinham o valor do caixa e o valor do investimento na sua controlada. E aqui, senhores, observem que há exatamente a eliminação, porque essa é a previsão da prática contábil, a eliminação do sobrevalor pago nessa aquisição em relação ao valor patrimonial na conta de patrimônio líquido. E é isso que caracteriza exatamente a controvérsia que eu trago para a análise dos senhores. O fato de que, ao se classificar esse valor, que, nesse exemplo, foi aleatoriamente designado como mais-valia e goodwill, na conta de patrimônio líquido, há a polêmica, há o questionamento se seria possível se deduzir tanto essa mais-valia como esse goodwill para fins fiscais. Indo adiante, na minha apresentação, fica claro aqui o seguinte: qual foi o fenômeno que aconteceu com essa sociedade? De fato, ela tirou do seu patrimônio caixa da dimensão de 560, pagando a terceiros. Ela já tinha no seu patrimônio exatamente os ativos daquela sociedade controlada, razão pela qual ela permanece com um patrimônio de 1.000 nas suas demonstrações financeiras consolidadas. Isso tudo é para demonstrar que esse tipo de aquisição adicional por parte do controlador nada mais é do que o tratamento de aquisição de uma entidade em relação às ações detidas pelos seus acionistas, portanto, classificadas no seu patrimônio líquido com a conta redutora como se fosse uma aquisição de ações de tesouraria. E tem todo um racional e tem toda uma justificativa econômica para que a contabilidade dê este tratamento à situação em que o controlador avança na participação do minoritário e tem uma aquisição adicional. Aqui está caracterizada a polêmica com a exemplificação dos números e com a justificação do racional da nova prática contábil para que isso aconteça. Enfrentando essa polêmica, né, a questão que fica é possível fazer essa conciliação em relação à legislação tributária, que prevê classicamente que a dedução do ágio vai se dar a partir da classificação de todos os custos no seu ativo, a partir da alocação desses ativos e desses valores nos elementos que forem incorporados, a partir da depreciação ou do próprio goodwill, por uma previsão expressa de exclusão, sendo que esses valores estão registrados de forma redutora do patrimônio líquido, essa é a questão. E a controvérsia, né, ela está justamente na previsão expressa da 12973, que só requer, né, o laudo que confirma o PPA, registro em subcontas, o evento da incorporação para que haja dedução, em contrapartida às previsões do CPC 36, que dizem que numa adição, né, num movimento de compra adicional, isso deveria estar no patrimônio líquido. Muito bem, analisando o primeiro aspecto desta controvérsia relacionado ao goodwill. E aqui vai uma proposta pragmática de interpretação do tema e de solução do tema. O próprio goodwill tem, na previsão constante, no artigo 22 da 12973, a possibilidade de que ele venha a ser excluído para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da contribuição social sobre o lucro, independente de qualquer amortização. Essa foi uma mudança no padrão contábil que foi resolvida. Aí está tudo bem, porque há uma previsão expressa de exclusão.
E há, de fato, um saldo na contabilidade. Mais 2 minutos, presidente. Há, de fato, um saldo registrado na contabilidade. Ainda que esse saldo esteja registrado em conta de patrimônio líquido, há um saldo registrado na contabilidade. Portanto, todos os requisitos estão aí. É possível amortizar o goodwill. Não há nenhum entrave. O problema acontece quando a gente fala da mais-valia, porque a previsão da 12973 diz que para você deduzir a mais-valia num evento de incorporação é necessário que essa mais-valia, ou seja, esse valor justo que está no preço adquirido pela compra da controlada, seja alocado aos seus ativos. E se esse valor, né, no processo de contabilização foi para o patrimônio líquido, esse processo de alocação ele não é possível, o que traz uma complexidade na medida em que, para esse dispositivo, não há aquela previsão expressa que há para o goodwill, de que se faça uma exclusão, né, aproveitando-se a escrituração exclusivamente fiscal, aproveitando-se o LALU. Nós entendemos que também nesse caso é possível a dedução. Primeiro, pelos princípios orientadores de renda no país, que estão substanciados no artigo 43 do CTN. Não admitir essa dedução seria tributar uma não-renda na medida em que houve, de fato, um custo incorrido pelo contribuinte. O fato desse custo estar classificado em conta de patrimônio líquido não muda em nada, né, esse aspecto que está previsto, volto a falar, em todos os aspectos legais que orientam, né, a tributação da riqueza, né, pelo contribuinte. O contribuinte está autorizado a deduzir esse custo. No próprio artigo 20 da 12973, que é categórico ao prever que, nesse tipo de situação, é possível deduzir a mais-valia no evento de incorporação. E mais, se isso não acontecesse, obviamente que a gente estaria tributando a não-renda, estaria tributando o patrimônio. Então, do ponto de vista, né, estritamente jurídico da legislação tributária, a dedução é possível, muito mais fácil na dimensão do goodwill, porque há uma previsão expressa para que ele seja excluído e ele está registrado na contabilidade, ainda que em conta de patrimônio líquido, e com a necessidade de um grau de elaboração e de construção a partir da legislação tributária também para se deduzir a mais-valia. Rapidamente, aqui já terminando, e talvez os exemplos tomem um pouquinho de tempo, como operacionalizar, no caso específico da mais-valia, essa dedução? Porque, afinal, no final do dia, né, o contribuinte que é controlador e adquiriu participação adicional, o valor da diferença do preço na aquisição dessa participação e do valor contábil, né, daquela participação, ou o valor patrimonial daquela participação, estará em patrimônio líquido, em conta de patrimônio líquido. A nossa sugestão é que, da mesma forma que fizemos na época do antigo ágio e que foi inclusive regulamentado pela CVM na instrução 319, na instrução 349, façamos contas redutoras. Ou seja, ao se registrar a mais-valia, né, seja registrado concomitantemente contas redutoras dessa mais-valia. Então, a contrapartida, né, da mais-valia, que é registrada contra patrimônio líquido, é registrada contra patrimônio líquido e também com o uso de uma conta redutora, de tal forma que, com o advento da incorporação, e aqui já finalizando, presidente, e estou usando exatamente os mesmos números dos exemplos anteriores, com o advento da incorporação, aqui estão as contas redutoras, no processo de amortização da mais-valia, o goodwill não precisa ser amortizado, ele tem previsão expressa para ser excluído, portanto, volto a falar, aqui a complexidade ela não existe, não me parece existir. A mais-valia do ativo, e no meu exemplo eu só estou atido aqui a mais-valia, ela seja depreciada para a conta de resultado, a conta de redutora também seja alocada em conta de resultado. Do ponto de vista contábil, atende-se totalmente à prática prevista pelos novos padrões de contabilidade, só que a reversão da conta redutora me autoriza uma exclusão, na medida em que, quando ela foi constituída, ela não impactou, obviamente, a base tributável. Nesse contexto, o resultado fiscal do contribuinte acaba sendo exatamente aquele que resulta na dedução, tanto do goodwill, por previsão expressa de exclusão, sem nenhum tipo de movimentação, quanto da mais-valia, por conta da reversão da provisão que foi feita em relação ao montante que foi baixado, que foi depreciado após a sua alocação ao ativo incorporado, e, nesse meu exemplo, o contribuinte acaba podendo deduzir exatamente o valor da mais-valia e do goodwill pago na aquisição da controlada que foi incorporada.
Eu peço desculpas por ter avançado um pouco no tempo, é que eu acabei tomando o risco de trazer exemplos, porque eu acho que sem exemplos, sem explicar qual o racional de natureza contábil, a controvérsia não fica muito clara, e mais, não há uma melhor fundamentação, né, em relação ao direito do contribuinte de deduzir esses valores nesse tipo de situação. Muito obrigado pela atenção de todos.